Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinemas, séries e te oferecer uma perspectiva do que você vai assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi está em todas as plataformas: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível. E também na Rádio 98 News de Belo Horizonte, que fica no 98,7 FM, ou no rede98.com.br, todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã. Para falar comigo, basta usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem através das redes sociais, das minhas redes sociais. @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky e também no TikTok e também no YouTube. Comente aí embaixo no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E não deixe também de seguir a minha newsletter sobre cultura pop e entretenimento, chamada Mala, que eu publico todas as sextas-feiras com notícias pensadas, críticas e tudo mais que envolve cultura pop e entretenimento. A Mala é gratuita, mas eu te convido também a ser um apoiador com algumas pequenas vantagens para você saber como assistir, como apoiar, como ler, como fazer tudo dentro da Mala. É só você ir até o malanewsletter.substack.com, se você está me vendo, está aqui embaixo, ou acessar aí as minhas redes sociais, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. E agora sim, vamos fazer um episódio diferente hoje. É um episódio que eu vou falar de uma série, O Segredo de Widows Bay, mas eu vou também falar sobre os indicados ao Emmy 2026. Se você me acompanha nas rádios, principalmente a Rádio 98, há algumas semanas, 2 semanas, eu fiz uma coluna lá, eu faço uma coluna todas as quintas-feiras, por volta ali de 11 horas da manhã, dentro do programa Buenos Dias, e a gente comentou as indicações ao Emmy 2026, eu falei muito en passant sobre algumas coisas, e uma das coisas que eu falei en passant foi essa série, O Segredo de Widows Bay, que naquela época eu não tinha assistido, mas eu acabei assistindo na sequência, até porque ela me chamou a atenção. Ela teve 19 indicações, é a série estreante mais indicada da premiação e ela ficou à frente de séries ultrafaladas, como por exemplo Pluribus, Treta, segunda temporada de Treta, Spider-Noir e até o Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas que diabo de série é essa, O Segredo de Widows Bay? Fui lá então na Apple TV, ela está lá na Apple TV e assisti e olha, que série deliciosa. Primeiro vamos falar sobre a trama de Widows Bay, eu vou colar algumas coisinhas aqui, tá? Algumas informações. A série conta a história do... Widows Bay é uma ilhazinha ali na costa, uma ilha fictícia, claro, né? Na costa ali da Nova Inglaterra, perto de Boston. E a série é centrada no personagem principal, que é o Tom Loftus, vivido pelo grande Matthew Rhys, que está indicado ao Emmy de melhor ator. E ele é o prefeito de Widows Bay e ele está ali numa tentativa de impulsionar o turismo na ilha. É engraçado que ele fica o tempo todo comparando com Martha's Vineyard. Martha's Vineyard é uma desses balneários com praia muito famosos ali na costa leste dos Estados Unidos. Martha's Vineyard, por exemplo, se não me engano, é onde foi filmado o filme Tubarão. É lá em Martha's Vineyard. Mas enfim, só que ele vai esbarrando. Então ele tá nessa sua tentativa de impulsionar o turismo, e logo no início da série ele está recebendo um repórter do New York Times que vai fazer uma matéria sobre o Widows Bay para contar toda a história do pioneiro, de quem chegou lá e descobriu a ilha e os descendentes e o que é a ilha e tal. Só que ele esbarra numa série de acontecimentos, acontecimentos estranhos, eu vou chamar de acontecimentos mesmo,
que mostram que a ilha pode ser amaldiçoada. Então ele é uma pessoa cética, ele a princípio não acredita. Tem uma outra pessoa na série, um outro personagem que é um pescador, um barqueiro, né, que é o guardião de todos os segredos, de todas as maldições da ilha. Ele acredita em tudo e ele fala com o prefeito: essa ilha tá amaldiçoada, não adianta nada você fazer alguma coisa porque ela tá amaldiçoada e tem várias coisas que acontecem aqui. E aos poucos o prefeito vai entrando nessa história das maldições e percebendo que sim, as maldições são verdadeiras, e ele passa de cético então a fazer parte. Ele primeiro quer provar para as pessoas que as maldições não existem. Tem um episódio, inclusive, engraçadíssimo, que ele vai passar uma noite numa pousada, numa casa, que é uma pousada lá da ilha, que todo mundo diz que ela tem 1001 maldições, e ele vai lá para provar que não é nada assim, um monte de coisas acontecem. Vocês estão vendo que eu tô falando com um sorriso na cara, porque é uma série que ela alterna, e alterna de uma maneira muito bacana, muito orgânica, humor e horror. Então a gente tem, é uma série sim de suspense, né, com várias coisas sobrenaturais acontecendo. Claro que é uma série de suspense, mas é tudo feito com muito bom humor, e esse bom humor vem muito em função dos atores e de alguns personagens. Em especial, ele, né, o Matthew Rhys, e todas as pessoas que trabalham ali com ele na prefeitura. Em especial a personagem Patricia, que é a personagem da Kate O'Flynn. É uma atriz que eu confesso pra vocês que eu não conhecia, mas eu já virei fã, né? É uma personagem tão rica, tão bem construída, que é lógico, ela foi indicada ao Emmy e pra mim pode tranquilamente ganhar, mas ela dá o tom de não só de todos os personagens da ilha, todos os personagens da série, mas todos os personagens que tem esse tom meio essa construção meio bem-humorada, mas que ao mesmo tempo é uma construção séria. Ela tem Se vocês assistirem e prestarem atenção na Patricia, vocês vão entender qual é o tom dessa série de Widow's Bay, porque tudo que ela faz é sério, mas tem o jeito com que a série é construída, os diálogos são divertidíssimos. Widow's Bay me pegou de tal forma, eu não vou aqui ficar entrando em detalhes da trama, só digo que tem um episódio delicioso em que eles voltam no passado, lá em 1700, e lá vai pedrada. Acho que é o 5º ou 6º episódio, em que eles mostram toda a história da ilha e por que a ilha é amaldiçoada. Então eu recomendo muito que vocês assistam O Segredo de Widow's Bay, mais uma série da Apple TV para corroborar, para assinar embaixo daquilo que eu sempre digo, que a Apple TV e a HBO Max são os melhores streams, os melhores serviços de streaming que a gente tem na atualidade, nos nossos tempos. Muito melhor que Netflix, eu acho muito melhor que Prime Video, porque eles trabalham com poucas e boas séries. Eu vou de cara dizendo que eu dou 4 estrelas para Widow's Bay. O Segredo de Widow's Bay é das melhores séries que eu vi esse ano, deve estar aí no meu top 10 de séries no final do ano. E recomendo muito que vocês assistam Widow's Bay, até para entender por que essa série teve as tais 19 indicações, e são elas. Ela foi indicada para melhor série de comédia. O Matthew Rhys, eu disse drama, mas é melhor série de comédia. Para vocês verem que o tom da série é exatamente esse. O Matthew Rhys, melhor ator de comédia. A Dale Dickey foi indicada como melhor atriz coadjuvante em comédia pela personagem Rosemary. A Kate O'Flynn e o Stephen Root fazem o papel desse cara que eu falei, que é o pescador, que é o guardião dos mistérios, das maldições da ilha. Os dois foram indicados. E tem também a Betty Gilpin e o Hamish Linklater, que participaram apenas de um episódio e também foram indicados como atores convidados. Ainda assim, e além disso, tem todas as categorias técnicas, né? A série foi indicada roteiro, direção, fotografia, escalação de
de elenco. Widow's Bay e The Pitt foram as séries que superaram as expectativas, e olha, eu posso dizer tranquilamente que são duas das minhas séries prediletas, uma da HBO e uma da Apple TV. E agora, eu queria falar um pouco sobre o Emmy deste ano. Peguei a carona em Widow's Bay, mas eu queria realmente falar aqui sobre o Emmy, porque o Emmy desse ano teve essa surpresa de Widow's Bay, mas será que realmente o Emmy desse ano... As indicações, né? As indicações ao Emmy. Lembrando que a cerimônia acontece no dia 14 de setembro, pela primeira vez apresentada por uma mulher, que é a Mariska Hargitay. Mas será que o Emmy desse ano teve muito mais surpresas? Vamos repassar aqui algumas indicadas. Vamos falar primeiro de categoria série dramática. A gente teve A Diplomata, que é aquela série com a Kerry Russell, da Netflix. A Idade Dourada, da HBO, que é uma série que eu assisti a primeira temporada, ambientada ali na alta sociedade de Nova York do início do século XIX, né? Virada ali para 19 para 20. Mas eu confesso para vocês que eu não assisti as outras temporadas, então eu não sei como a série avançou. A gente teve o Cavaleiro dos Sete Reinos, aquela série ambientada no universo de Game of Thrones, que eu falei pra vocês que eu adorei, e eu não acho que é uma série dramática. Eu acho que essa série poderia estar em série de comédia. A gente teve Paradise, do Disney Plus, aquela série que eu assisti a segunda temporada, eu até gosto da segunda temporada. Vocês lembram que é aquela série que um bunker é construído nos Estados Unidos, porque vem aí o fim do mundo, e eles selecionam um grupo de pessoas para irem viver nessa cidade, nesse bunker que simula uma cidade real, e a série é toda focada no personagem do Sterling K. Brown, que é o segurança do presidente, mas que acaba sendo o pivô de uma série de acontecimentos. Eu gosto muito da primeira temporada, até porque a primeira temporada teve uma surpresa, a gente não sabia direito o que era aquilo, a gente descobre na metade da temporada, no segundo episódio, a gente descobre o que é o bunker exatamente, mas a segunda temporada teve seus bons momentos, mas eu não acho assim uma grande temporada. A gente teve The Pitt, que é a minha série predileta da atualidade, minha série dramática predileta da atualidade, segunda temporada absolutamente irrepreensível, indo pra terceira temporada, e eu tô louco já pra terceira temporada chegar, deve chegar em janeiro, a série da HBO Max. E a gente teve Pluribus, que é uma série, eu já falei muito de Pluribus aqui, tem episódio sobre Pluribus aqui, nova série do Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, com a Rhea Seehorn, que tá lá em Better Call Saul também. Aquela série que mostra uma civilização em que de repente só ela não é contaminada por uma espécie de vírus, uma coisa alienígena, uma coisa que a gente não sabe direito o que é, só ela e mais algumas pessoas no mundo, então ela vive num mundo só dela ali, e todas as outras pessoas parecem robôs, uma coisa meio inteligência artificial. É uma série muito, muito, muito boa também. Slow Horses, confesso pra vocês que eu não assisti Slow Horses, tá? É uma série da Apple TV, tá na minha lista pra assistir. É uma série que fala ali com o Gary Oldman, mostra ali o MI6, né? Ele é um agente do MI6, e MI6 britânico, né? De onde veio o James Bond, por exemplo. E Seus Amigos e Vizinhos, que eu também não assisto. Também só comecei a assistir Seus Amigos e Vizinhos, da Apple TV Plus. Slow Horses também, da Apple TV Plus. Não assisto. Por essa lista, dá pra vocês verem direitinho aquilo que eu falei, que a Apple TV Plus tem as melhores séries da atualidade, e a lista do Emmy não me deixa mentir. Ó, a gente tem Pluribus, Slow Horses e Seus Amigos e Vizinhos, da Apple TV Plus. A gente tem A Diplomata, da Netflix. A Idade Dourada, Cavaleiro dos Sete Reinos, da HBO, e The Pitt, da HBO. E Paradise, da Disney. Então a gente tem 3 da HBO, 3 da Apple TV, uma da Netflix e uma da Disney. Então não sou só eu que tô dizendo que as séries da HBO e da Apple TV são as melhores. Os votantes do Emmy também acham. Agora vamos falar das séries de comédia. A gente tem aqui
Abbott Elementary, que é uma série ambientada ali da Disney, né? Uma série ambientada ali numa escola uma escola pública, né? Eu acho que é Pittsburgh. Não me lembro qual é a cidade. Uma série de comédia criada pela Quinta Brunson, que tem aí trocentas indicações também. A gente tem o Urso, que eu já cansei de falar aqui sobre o Urso. Não acho que é uma série de comédia. Tenho problemas com essa última temporada de Urso, mas acho que é uma série, no final das contas, que tem que ter todas as indicações que ela realmente merece. A gente tem Rex, que também é uma série que eu não assisti, o Urso do Disney, da Disney Plus. Rex também é uma série que eu não assisti, mas ela é recorde de indicações de comédia. Ela tá com 24 indicações, em especial por conta dessa última temporada. A série acabou. Margot está em apuros. Eu falei sobre essa série tanto na 98 quanto em outras propriedades minhas. É uma série que eu adorei. Uma série muito good vibe, com a Elle Fanning. Ela é ali da Apple TV, né? Ela é ali uma garota que engravida, um estudante universitário engravida do professor. O professor, aí ela acaba saindo da faculdade para criar o filho. O professor não assume o filho e ela acaba indo fazer um OnlyFans para poder criar um filho. Mas parece que é uma série dramática. Não. Ela tem um clima muito bom, ela discute essa questão de uma maneira muito legal e me pegou do início ao fim. Tem um elenco maravilhoso também, tem Michelle Pfeiffer no elenco e por aí vai. A gente tem Ninguém Quer, da Netflix, que é uma série que todos vocês já devem ter visto, menos eu. Only Murders in the Building, que é aquela série com Steve Martin, Martin Short e a Selena Gomez. Confesso pra vocês que eu assisti só as 2 primeiras temporadas e não assisti mais, essa série tá no Disney. A gente tem Falando a Real, Shrinking, minha série de comédia predileta. Pra mim, todos os prêmios que Falando a Real ganhar vão ser poucos. Shrinking é das minhas séries prediletas nos dias de hoje, que conta aquela história dos psiquiatras. Já falei sobre ela também. Harrison Ford e Jason Segel, 2 psiquiatras da mesma clínica e todo o grupo de pessoas que orbita em torno deles e todos os dramas relacionados a esse grupo de pessoas. E a gente tem Widow's Bay. Então a gente tem aqui, ó, Widow's Bay, Margot está em apuros, Falando a Real, da Apple. A gente tem Abbott Elementary, Disney, O Urso, Disney, Rex, HBO, Ninguém Quer, Netflix e Only Murders in the Building, Disney. Então, aqui tá bem dividido, mas vocês podem ver que novamente a Apple conseguiu colocar 3 séries aqui. E finalmente vamos passar para a categoria. Eu vou falar só algumas coisas, tá? Comentar algumas coisas sobre o Emmy aqui. Vamos falar da categoria de melhor minissérie. A gente tem aqui All Her Fault, que é aquela série com aquele casal que o filho é sequestrado, entre aspas, e a gente vê com a Shiv de Succession, né? A atriz, a Sarah Snook. A gente tem também O Monstro em Mim, que é outra série com o Matthew Rice, que eu gostei. É uma série que tá na Netflix, que ele é um escritor, e é uma série com a Claire Danes também. Ela é vizinha dele, e ela acha que ele é um serial killer, enfim. A gente tem Treta, que é uma série da Netflix, que eu assisti só a primeira temporada, eu não assisti a segunda temporada, mas ela está liderando as indicações nessa temporada, nesse Emmy dessa categoria, com 16 indicações. A gente tem A História de Amor de JFK Jr. e Caroline Bessette, que eu não assisti, tá no Disney. E a gente tem a minha predileta nessa categoria, que é DTF St. Louis, aquela série com aquele triângulo amoroso formado pela Linda Cardellini, pelo Jason Bateman e pelo David Harbour. É um triângulo amoroso muito sui generis, né? O Jason Bateman é um homem do tempo da TV. O David Harbour faz o papel de um tradutor de Libras que trabalha junto ali com ele. E a Linda Cardellini é casada com ele, com o personagem do David Harbour. E eles acabam formando ali um triângulo amoroso
muito sui generis. É uma série que eu não dava nada pra ela, por ela, e acabou me pegando de uma forma... É uma série que não tem... Desde o início a gente sabe que um deles tá morto, mas a gente vai entendendo através de flashbacks o que aconteceu. E é exatamente esses flashbacks e essa relação entre eles que vai dando o tom da série. Muita gente achou um tom muito estranho. Eu amei. Eu acho que DTF St. Louis é das melhores séries que eu vi neste 2026 e é a minha favorita nessa categoria. Então, você vai dizer que o Emmy teve surpresas? Não, a gente teve várias séries aqui que tranquilamente, desde que a gente que conhece de séries, a gente vai vendo as séries, a gente já sabe, essa série vai ser indicada ao Emmy. Tem sempre aquelas favoritas. Então, por exemplo, nessa categoria aqui, Treta ia ser indicada. DTF St. Louis, quando eu assisti, eu falei, essa série vai ser indicada. Agora, nas outras categorias, Abbott Elementary, O Urso, Rex, Only Murders in the Building, a própria Falando a Real, são séries que estão ano após ano sendo indicadas. Então a gente já sabe que elas vão estar aqui. Tem sempre um ou dois slots ali para novidades. As novidades esse ano foram Widow's Bay, Margot está em apuros e ninguém quer, até já tinha sido indicada a primeira temporada. E série dramática, mesma coisa. Diplomata, The Pitch, Pluribus, Slow Horses, essas séries a gente já sabia que iam ser indicadas. Para mim, Idade Dourada é uma série que poderia estar, mas poderia não estar. Paradise eu até nem indicaria, tá? Cá entre nós, pela segunda temporada, eu até nem indicaria, eu deixaria outras séries ocuparem esse lugar. Cavaleiro dos Sete Reinos é a cota Game of Thrones. Assim como a gente vai ter no próximo ano a terceira temporada de Casa do Dragão. Então, vocês estão vendo como o Emmy não tem muito espaço para surpresa. Não tem uma série que você... Aquela série que ninguém assistiu, mas que... E todas as séries americanas ou inglesas, né? Não tem uma série uma série espanhola, uma série francesa. Isso é uma característica do Emmy. Então, recapitulando, a gente teve The Pitch, com 25 indicações, Rex com 24, Widow's Bay com 19 e Treta com 16. Agora, umas coisas que eu queria falar sobre o Emmy desse ano, e eu anotei aqui. Uma categoria mudou de nome, a categoria de filme para TV virou simplesmente melhor filme. Porque isso reflete, não é mais o filme para TV. Essa coisa do filme para TV, isso existiu lá atrás, mas não existe mais. Agora é simplesmente melhor filme. Se esse filme está na TV ou no streaming, não importa. É melhor filme. Antes a gente tinha melhor filme para TV, porque isso era muito separado. Os filmes de TV eram uma coisa, os filmes de cinema eram outras. Por exemplo, eu posso citar aqui um filme que fez o crossover entre os dois, que é o Encurralado, do Spielberg. O Encurralado foi um filme feito para a TV. A TV que foi lá e bancou a produção desse filme, mas o filme fez tanto sucesso que ele foi lançado nos cinemas depois. Mas hoje isso não existe. E por isso essa categoria, ela reflete muito esse borrão entre cinema e streaming. Os programas de variedade foram unificados. Então agora, aqueles programas de variedade que a gente tinha várias categorias, agora eles estão unificados em uma categoria só. E pela primeira vez, e isso é importante, o regulamento formal do Emmy inclui um posicionamento sobre o uso de IA nas produções inscritas. Então, a frase oficial é a seguinte: a academia se reserva o direito de questionar o uso de IA nas inscrições, reforçando que o reconhecimento permanece centrado na narrativa humana, independente das ferramentas usadas. É a primeira reação da Academia de TV ao uso de IA na produção, nos roteiros, em tudo que está assolando Hollywood, não só na TV, não só nos streams, mas também no cinema. Então essa é a primeira reação. A gente teve alguns ajustes técnicos no Emmy. Por exemplo, mixagem de som para não ficção e reality foi dividida em duas categorias. E a gente teve cargos elegíveis expandidos em casting, figurino e fotografia. E a gente teve, isso é uma novidade que chegou nessa semana, o corte
de 5 categorias da transmissão ao vivo, o que já está gerando uma série de polêmicas. Entre elas, ator e atriz coadjuvante em minissérie / antologia / filme. Isso não vai estar na transmissão ao vivo. Além disso, a gente tem direção e roteiro de minissérie, antologia e filme e roteiro de programa de variedades. Eles tiraram 5 categorias do show oficial, da transmissão oficial do Emmy, para ter mais espaço para outras coisas. Para quê? Não sei. E o DGA, o WGA e o SAG-AFTRA já estão protestando, dizendo que a decisão desvaloriza o trabalho dos indicados. E tem vários atores e atrizes indicados que não vão estar, então, na transmissão principal. Por exemplo, a Dale Dickey, que eu falei aqui para vocês, não vai estar, a categoria dela não vai estar na transmissão principal. Reduzir categorias. Tem uma pergunta aqui que eu até anotei para vocês. Reduzir categorias para dar espaço ao show é modernização ou desrespeito ao ofício? Fica a pergunta para vocês. E aí eu queria encerrar fazendo aquela brincadeirinha de surpresas e esnobados que eu anotei aqui para vocês. Bom, a surpresa geral é o Widow's Bay, e eu já passei a primeira metade desse episódio aqui falando sobre essa série, o quanto essa série me pegou e eu acho que vocês deveriam assistir, com 19 indicações, superando Pluribus, Treta, Spider Noir, que é uma série que eu gostei bastante também, Cavaleiro dos Sete Reinos. A gente teve o Riz Ahmed de volta às indicações pelo Bates do Prime Video, depois do Emmy e do Oscar. A gente teve Esnobados. Quais são as duas grandes séries esnobadas nessa edição do Emmy? Stranger Things e Euphoria. Bom, eu acho que assim, Stranger Things, eu até fiquei um pouco surpreso de não ter nada de Stranger Things aqui. Agora, Euphoria, não fiquei não. Eu achei essa última temporada de Euphoria um erro. Falei sobre isso, tá na mala, vocês procurem por aí. Achei essa última temporada um erro, uma temporada que não deveria ter existido. Foi uma insistência de todo mundo ali, apesar da Zendaya ter emplacado uma indicação como atriz. Mas então, eu não acho realmente que Euphoria tinha que ter sido indicada, e aí eu tô com os votantes do Emmy. A gente teve outra esnobada, o Jeremy Allen White, de fora de melhor ator de comédia, apesar de 2 Emmys anteriores, ele já ganhou 2 Emmys anteriores, mas a Ayo Edebiri foi lembrada. Então isso pra mim foi, de certa forma, uma surpresa, mas ao mesmo tempo não dá pra gente dizer que não indicar o Jeremy Allen White é um pouco estranho, porque ele ganhou 2 Emmys e agora ele não é nem indicado. Será que será que mudou tanto a performance dele para ele nem ser indicado? É um pouco estranho. Sobre Only Murders in the Building, o Martin Short entrou, mas o Steve Martin e a Selena Gomez ficaram de fora. É uma esnobada nos dois? Mas de certa forma é um pouco para... O Martin Short está representando o elenco ali. E outra série esnobada, The Boys, a última temporada de The Boys. E aí nem o elenco, Anthony Starr, nem o Cal Urban, nem o Jack Quaid entraram como indicados a melhor ator, melhor atriz e por aí, nesse caso aqui, melhor ator, né? Anthony Starr, Cal Urban e Jack Quaid. Os 3 poderiam estar indicados? Poderiam. Mas a última temporada de The Boys também, e aí eu corroboro com o Emmy, eu não teria indicado. Eu acho que foi uma temporada muito de altos e baixos. The Boys é uma série que já teve seus melhores momentos, mas pra mim ela caiu bastante nessa última temporada. Se a gente for pensar pelo que eu falei aqui pra vocês, eu até tô concordando bastante com o que o Emmy nos mostrou esse ano. No final das contas, a gente pode até dizer que tem algum espaço para novidades no Emmy. O Emmy não é o prêmio mais arrojado do universo das séries, tem outros prêmios. Critics' Choice, por exemplo, sempre acaba nos dando indicações melhores, mas eu acho que, no geral, se a gente descontar aqui as séries que eu não tive a oportunidade de assistir, eu acho que, no geral, a opinião dos... Eu poderia ser votante do Emmy. A opinião dos votantes do Emmy corrobora com a minha opinião.
Tem ainda um espaço para novidades, mas não é um espaço tão grande assim. E eu já entendi a cabeça deles e algumas séries que eu vou assistindo, que eu vou falando aqui pra vocês podem ter certeza. Eu tô acertando, vai. Eu tô acertando. Pegue aí as minhas últimas críticas de série aqui no Meninos Eu Vi, que você vai ver que eu ando acertando bastante e o que eu classifico ali como série boa tá aqui no M. Tirando, claro, as que eu não assisti ainda. Então, é sobre isso que eu queria falar. Tem muito mais para falar sobre M. A gente vai conversar ainda na Rádio 98, na CDL. Aqui eu ainda vou fazer um episódio mais lá perto do M com os meus palpites, mas eu queria trazer essa minha opinião sobre o M, porque muita gente vem me perguntar, o M premia, tá indicando sempre as melhores séries. Eu acho que algumas sim, mas tem um pequeno espaço para surpresas e são essas surpresas que acabam fazendo com que o prêmio avance e acabam fazendo com que a gente se interesse pelo novo nesse universo tão vasto que é o universo das séries. Então sim, ainda confie no M como um prêmio interessante, apesar de que tem outros aí tão interessantes quanto, tá? Critics' Choice e por aí vai, acabam sempre colocando coisas mais arrojadas no seu corpo de indicados, mas o M, que é o principal prêmio, a gente ainda pode confiar nele. Então agora resta esperar o episódio que eu vou falar aí mais detalhadamente com as minhas previsões. Por enquanto eu tô aqui só fazendo um apanhado geral e resta esperar o dia 14 de setembro no Peacock Theatre com Mariska Hargitay apresentando pra gente conferir a cerimônia de entrega do Emmy, que esse ano promete ser bem disputada. Não acho que a gente vai ter concentração de troféus em uma ou duas séries. A gente vai ter uma distribuição maior de prêmios entre várias séries. Esse é o meu palpite. E o seu? Conta pra mim que eu quero saber. Através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok, ou colocando um comentário aí no YouTube ou na caixa de comentários do Spotify, que eu tô sempre lendo e comentando, ok? O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!